Muito bem, gente. Vamos seguir em frente aí. Vamos gravar agora, vamos falar nosso próximo tema, insuficiência renal aguda, né? E falar um pouquinho sobre o tratamento aí. Então, vai pensar agora no paciente da UTI, tá bom, gente? No paciente que está lá em terapia intensiva, no paciente que está sobre cuidados intensivos. Então, quais são os 10 sintomas, né, de insuficiência renal aguda aí, tá? Então, isso que a gente já sabe, né? Estudamos lá em nefro, tá bom? Mas vamos lá, só dar uma revisada aí em tudo. Então, dentre os principais aí, num quadro de insuficiência renal aguda, o paciente vai ter causas ligadas quase sempre a problemas metabólicos, né? Então, o paciente ele vai estar em internação. Problemas obstrutivos, tá bom? O paciente ele pode estar com um quadro obstrutivo renal, né? Ele vai apresentar aí dor, né? Dor em região das lojas renais aí na região lombar, tá? Quase sempre. Nem sempre vai estar associado a um quadro de cálculo, tá bom? De nefrolitise, né? Mas sim, pode ser uma das causas, principalmente, né, quando ele apresentar um quadro de disúria, né? Então o paciente ele vai apresentar diminuição do fluxo urinário, tá? Mesmo que a urina não apresente uma coloração diferente, tá? Ele vai apresentar edema decorrente de uma retenção urinária, cansaço, sonolência, inapetência, alguns pacientes com falta de ar, fadiga. E vamos só fazer um adendo aqui, confusão mental, né? Principalmente os idosos aí, tá, gente? Vamos voltar aqui um pouquinho. O paciente idoso, ele muitas vezes chega no pronto atendimento aí para vocês, tá? Com um quadro sem febre, tá bom? Você pode tentar de novo? Ele vai estar sem febre e pode apresentar um quadro de confusão mental. E quando você colhe lá o exame de urina, vai vir aí uma infecção, tá bom? Então ele vai apresentar fadiga, falta de ar, ele pode apresentar confusão mental, tá bom? Náuseas e vômitos, convulsões ou coma, tá bom? Decorrente ao acúmulo de substâncias aí que vão deixar de ser excretadas aí pelos rins, tá bom? Então você vai ter um quadro de desculpa, fugiu a palavra aqui da mente, você vai ter um quadro aí de intoxicação, certo? Então a ureia na corrente sanguínea vai causar isso, tá bom? Então os rins eles não vão excretar esses metabólicos, esses produtos metabólicos aí, e aí vamos ter que começar a tratar desse quadro aí, tá bom? Vamos começar a pensar aí, o paciente que vai ter esse quadro aí de insuficiência renal aguda, é importante que ele tenha uma dieta balanceada, né? Ele vai evitar alguns principalmente aí o sódio, né? Uma dieta hipossódica, né? Hipoproteica, uma dieta mais balanceada, né? Para que também ele possa ter uma melhora desse quadro. Além disso, os medicamentos aí devem ser controlados. O paciente da UTI, gente, ele vai ter algumas vezes a insuficiência renal devido a multifármacos, a polifarmácia que ele vai estar sendo submetido. Então, pacientes com quadro de infecção grave, então falamos aí da sepse, né? Por conta desse distúrbio metabólico, ele pode entrar, sim, num quadro de insuficiência renal aguda. Então, a sepse, né, que é essa carga infecciosa muito alta, vai levar um paciente a um quadro de insuficiência renal aguda, tá? Então é importante, nós falamos de alimentação aí, mas vamos pensar, focar no paciente de UTI. Esse paciente ele tem que ser bem hidratado.
Tanto que o tratamento da sepse, um paciente com quadro de sepse, de infecção, né, o paciente que entra lá, né, com um quadro de febre, com um quadro de taquicardia, né, alteração de pressão arterial, taquipneico, ou seja, entrando num choque séptico aí, numa sepse, ele vai ter que ser hidratado até para proteger esses rins aí, certo? Então, um quadro do choque, né? Pode levar a insuficiência renal aguda. Então, outro paciente que também ele pode entrar num quadro de insuficiência renal aguda é o paciente com choque hipovolêmico. O paciente que perdeu muito sangue, que perdeu volemia, ele pode entrar também num quadro de insuficiência renal aguda, tá? O paciente polifarmácia também, ele vai ter um quadro também de medicamentos que vai interferir também na sua função renal, tá? Então, pensando no paciente que está internado, tá bom? Então, vamos lá. Estamos na terapia intensiva. O paciente ele está internado com a gente com um quadro de sepse, certo? Então, ele tem um distúrbio metabólico, ele tem um quadro, uma carga bacteriana muito grande, muito alta. Você tem aí uma gama de antibióticos de amplo espectro, certo? E aí você tem, né, o paciente ele fica anúrico lá, né, diminui o fluxo. Por quê? A gente fala da terapia intensiva que você tem que controlar também o fluxo de urina. Por isso também. Por que é importante de 2 em 2 horas você ver todos os sinais vitais, temperatura e quanto ele urinou naquele período de 2 horas? Deu abaixo de 50 ml, ele está recebendo soroterapia, hidratação e urinou menos tem lá 10 ml, opa, peraí, presta atenção, comunica a equipe. Então ele pode estar entrando num quadro de insuficiência renal aguda. Então, vamos lá, o paciente ele já está no quadro de insuficiência renal aguda, tá? Você colhe lá os exames, ureia, creatinina deu alterado, então um tratamento para proteger esse paciente desses produtos metabólicos que o rim ele não vai excretar é a diálise, tá? Então, em terapia intensiva, o paciente que não tem a fístula é essa junção de artéria com a veia, que é feita cirurgicamente, né? O paciente ele vai fazer a hemodiálise, ele vai ser conectado à máquina dialisadora através de um catéter chamado Shiley, que é puncionado aqui, pode ser feito, é um catéter de 3 vias, tá? E aí ele vai ser dialisado lá na terapia intensiva. Ou, em alguns casos onde o paciente ele está muito debilitado, uma das opções é ele dialisar com uma máquina chamada Prisma. O Prisma ele fica 24 horas no paciente, fazendo aí o trabalho dos rins. Isso ajuda muito na melhora clínica aí do paciente, certo? Então a diálise é uma saída aí para que o paciente ele tenha os produtos aí metabólicos removidos, né, da corrente sanguínea e que ele possa ter uma melhora do quadro clínico aí, tá? Então, uma maneira de prevenir aí esse quadro de insuficiência renal aguda. Então, o paciente que é hipertenso, o paciente que é diabético, ele deve manter esses níveis pressóricos e de glicemia controlados, tá? Ter uma boa dieta, uma dieta balanceada, certo? O paciente que tem um quadro, idosos aí, né? Um quadro de desidratação, ele precisa, o paciente ele tem que manter esses níveis normais, né? Ele tem que ter esse controle. Além disso, na terapia intensiva é importante acompanhar sinais vitais, exatamente por isso. Antes que o paciente ele entre em insuficiência renal aguda, né? Insuficiência renal, ele vai apresentar sinais aí, né? Que os rins não estão bem. Então, uma hidratação ou
a troca, a substituição de medicamentos de acordo com a equipe médica, né, de acordo com a conduta médica, pode ajudar. Por isso, sinais de diminuição de fluxo urinário, febre, né, sinais de infecção, controlar bem glicemia, pressão, tudo isso é importante para que esse paciente não entre num quadro de insuficiência renal que pode agravar o quadro inicial, que às vezes nem é por isso que ele está internado. Quase sempre é por um outro motivo. Né? Às vezes ele interna para fazer uma cirurgia e no meio da cirurgia, no meio da recuperação ele contrai uma infecção e acaba desencadeando um quadro de IRA e aí é difícil tratar e o paciente às vezes pode ir até a óbito. Tá bom? Então lembre-se bem, sinais vitais, controles, lavagem das mãos, técnicas assépticas em procedimentos, tá? Lavagem das mãos entre um procedimento e outro, tá bom? Controle de sinais vitais, lavagem das mãos entre um paciente e outro, ou seja, todo cuidado é pouco aí, tá bom? Muito obrigado e por hoje é só. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.